E para dizer o que da reflexão que nós fizemos e da reunião que terminou há poucos minutos. Dizer o quê? Que este ano, como se sabe, os professores já por vários momentos estiveram em luta e com picos elevados de luta. Eu diria que um deles, ainda no primeiro período, aconteceu no dia 15 de novembro, à altura em que estávamos precisamente nesta negociação com o Governo, que tinha a ver com, ainda na fase da aprovação do Orçamento do Estado, e que tinha a ver com o tempo de serviço dos professores, mas não só. Portanto, tinha a ver com a recomposição da carreira, o descongelamento, a recuperação do tempo de serviço, o reposicionamento dos colegas retidos no primeiro escalão. Nessa altura também estavam em cima da mesa aspectos como os do desgaste, que neste momento, e do envelhecimento, são aspectos perfeitamente reconhecidos, ainda recentemente, pelo Governo numa conferência internacional, foram reconhecidos o desgaste dos profissionais, o envelhecimento da profissão docente como um problema, aliás, com um dado novo revelado nesta cimeira recente, que não sabíamos neste momento o número de professores até 30 anos de idade, num corpo profissional de 132 mil pessoas, o número até aos 30 anos são 121. Ou seja, não chega a 1/10% do conjunto dos professores, o que é uma coisa absolutamente impensável há um tempo atrás, mas que o aumento dos requisitos para a aposentação, por um lado, e por outro lado, a sobrecarga horária que neste momento os professores dos quadros estão sujeitos e que levou ao despedimento de muitos dos contratados, que eram os colegas mais jovens. Neste momento a situação é esta: o corpo docente português aproxima-se aceleradamente dos 50 anos e, segundo projeções que existem, poderemos até a meio da década de 20, portanto 2025, 2026, termos um corpo docente com uma média etária de 60 anos. É uma coisa completamente impensável, eu diria até irresponsável da parte do Governo não tomar medidas no sentido de resolver este problema. Portanto, tudo isto e os aspectos que têm a ver com a precariedade, na altura, ainda em novembro, não se sabia como iria ser do pré-PAP, daquele programa de regularização de vínculos dos professores, e, portanto, no primeiro período, estas questões estiveram em cima da mesa. E eu gostaria de dizer, porque é importante para o que vamos dizer a seguir, e até para uma preocupação justíssima que os pais hoje manifestaram, é que quando nós começámos, precisamente no início do ano letivo ainda, este processo reivindicativo que ia no sentido de recuperar o tempo de serviço do congelamento, tomar medidas para combater o envelhecimento, tomar medidas para baixar a sobrecarga horária que os professores têm, fizemos no primeiro período exatamente dizendo assim: nós não queremos que isto se arraste para o terceiro período. E dissemos porquê? Porque a experiência que vem de trás é que é muito doloroso quando as situações chegam ao terceiro período. É doloroso para os professores, porque estão um ano inteiro a trabalhar e, naturalmente, que aquilo que mais querem é que no terceiro período haja a tranquilidade necessária para o final de ano com os seus alunos. E é doloroso para as escolas, porque é um período extremamente sensível das escolas, que estão a terminar o ano, que estão no período de exames, das avaliações finais, que já estão a preparar o ano seguinte. É doloroso para os estudantes, porque naturalmente que num momento tão importante para eles como é o final do ano, o que se quer, e para as suas famílias também, é que as escolas vivam na maior tranquilidade possível. E por isso nós quisemos, e dissemos isso ao Governo, que no primeiro período se pudesse chegar a compromissos, aliás, era exatamente a expressão que nós dizíamos, nós precisamos de um compromisso em que, entre o Governo, o Ministério da Educação e o Governo, porque há aspectos que não são só da educação, e os professores, através das suas organizações sindicais, fosse possível chegar a um consenso que tranquilizasse o resto do ano letivo. E é curioso que nos lembramos todos, naquela noite que saímos já horas altas da madrugada do Ministério da Educação, que os próprios responsáveis do Governo diziam que o compromisso que no dia 18 de novembro assumiram tinha, entre outros aspectos, uma importância enorme porque viria trazer tranquilidade ao resto do ano letivo. E assim era. E a expressão foi usada pela senhora Secretária de Estado Adjunta, não sei se também pelas Finanças, mas foi dito que um dos ganhos, aliás, passou até em declarações na comunicação social, é que isto iria permitir tranquilizar o resto do ano letivo. E é verdade, porque o que ficou naquele dia aprovado, o que ficou
comprometido da parte do Governo, e nossa também, obviamente, foi que o tempo de serviço dos professores, para além do descongelamento das carreiras, o tempo de serviço, não era algum tempo, o tempo de serviço dos professores seria integralmente recuperado e, portanto, o que nós teríamos era que discutir aquilo que era a forma de o fazer, os prazos, etc. E também ficou previsto também que teríamos processos negociais para discutir os aspectos dos horários e os aspectos que têm a ver com a aposentação e com a precariedade. Só que o tempo começou perigosamente a passar. E nós chegámos a meio do segundo período e nada, não havia nada. Nós, no final de fevereiro, tínhamos tido 4 reuniões sobre a recuperação do tempo de serviço. Eu lembro, uma a 15 de dezembro, uma a 24 de janeiro, uma a 28 de fevereiro, uma a 12 de março, portanto, no dia 12 de março, não no final de fevereiro, mas no dia 12 de março tínhamos 4 reuniões sobre... Portanto, reuniões não faltaram. 4 reuniões sobre as questões da recuperação do tempo de serviço. O que não tínhamos era propostas que pudessem ser aceitas. Não tínhamos uma reunião sobre as questões do desgaste, do envelhecimento, da aposentação e dos horários de trabalho. Uma, no dia 31 de janeiro. O que se passou nessa reunião? Bem, nessa nem sequer se marcou a segunda. Não aconteceu nada. E, portanto, o grande problema foi que o Governo assumiu um compromisso com uma intenção que era positiva, nós também achávamos que era de dar tranquilidade ao resto do ano letivo e depois não o cumpriu. E é esse compromisso que está por cumprir. E foi esse compromisso que nós procurámos no final do segundo período, já no momento último, portanto, entre 13 e 16 de março, que ainda pudesse ser cumprido, honrado pelo Governo. E, portanto, tivemos uma greve de 4 dias, de alguma maneira inédita, porque foi por regiões, em que nós procurámos dia a dia ir repetindo, a dizer era preciso que o Governo tomasse medidas, desse resposta a estes problemas, mas não fomos ouvidos. No dia 16 de março, precisamente último dia da greve, no Porto, em conferência de imprensa à tarde, em que fizemos um balanço da greve, dissemos: não vamos agora anunciar o que é que vamos fazer a seguir. E não vamos agora anunciar o que é que vamos fazer a seguir porque queremos abrir esta janela de oportunidade à negociação. Porque nós quisemos, e eu repito, resolver o problema no primeiro período. Resolver o problema no segundo período. E o Governo chega ao terceiro período, é hoje o primeiro dia, sem dar sequer uma hipótese para resolver o problema. E o que o Governo fez entre o dia 16 de março, em que nós dissemos, abrimos esta oportunidade para a negociação. Vamos negociar. E o dia de hoje, 9 de abril, primeiro dia de aulas do terceiro período, o que o Governo fez foi enviar por escrito aos sindicatos de professores, no dia 28 de março, portanto, a meio deste período, no dia 28 de março, uma proposta, reiterando, reafirmando a sua intenção de apagar mais de 70% do tempo que os professores cumpriram no período de congelamento. Ou seja, a oportunidade de negociar não foi respeitada pelo Governo. E nós, sobre a questão do tempo de serviço, temos toda a legitimidade para exigir a contagem dos 9 anos, 4 meses e 2 dias, porque nós não estamos a exigir qualquer coisa para negociar. A nossa proposta negocial é 9 anos, 4 meses e 2 dias, e a do Governo são 2 anos. Não é isso que está em cima da mesa. Aquilo que nós defendemos é o que está na lei. Defender outra coisa, defender que são só 8 anos, ou 2, ou 3, ou 5, é ilegal. Porque, se é verdade que no dia 18 o Governo assumiu o compromisso de contar o tempo, se é verdade que no dia 15 de dezembro a Assembleia da República aprovou com os votos do próprio partido do Governo uma recomendação ao Governo para contar todo o tempo, também é verdade. E essa é uma verdade que é da lei. Não é só uma verdade que é, digamos, ou do compromisso ou da recomendação. É que a lei do Orçamento do Estado, a lei número 114 de 2017, do dia 29 de dezembro, a lei do Orçamento do Estado, no seu artigo 19º, aliás, o seu artigo 19º é exclusivamente para dizer que a matéria que tem que ser negociada com os sindicatos não é o tempo a recuperar, porque se toda a gente sabe quanto é o tempo de congelamento. É o prazo e o modo de recuperar. É o que lá está. O prazo e o modo de recuperar. Porque o tempo, esse já sabe quanto é. Portanto, neste momento, o Governo não está apenas a não honrar um compromisso,
não está apenas a não acatar, não acolher uma recomendação. O Governo está a cometer uma ilegalidade se não aplica aquilo que diz o Orçamento do Estado, que está numa lei, e que é uma lei importante, uma lei superior, uma lei da República, que tem um peso enorme, não é? E mais, e quando os governantes vêm dizer assim, bom, mas não se percebe como é que os partidos que aprovaram o Orçamento do Estado depois vêm dizer que o tempo tem que ser contado naquela recomendação. Não se percebe. Percebe-se completamente. É que o Orçamento do Estado não manda iniciar a recuperação em 2018. E o Orçamento do Estado é só para 2018. O que o Orçamento do Estado diz é que em 2018 se negocia o prazo e o modo, porque o início é em 2019. Eu até seria levado a dizer que, provavelmente, se isto não for honrado, se a Assembleia não vir honrado o compromisso e a recomendação acolhida e a lei cumprida, se calhar até o que vai ser difícil é haver Orçamento do Estado aprovado para 2019, pelo menos pela maioria que atualmente existe na Assembleia da República. Porque aquilo que está previsto é contar em 2019. E não nos venham dizer, está bem, mas o artigo 19 fala em sustentabilidade, recuperação de uma forma sustentável. Pois, por isso é que nós todos que aqui estamos aceitamos que, ao contrário do que acontece na generalidade da administração pública, esta recuperação não fosse em 2018, porque no resto foi. Onde é por pontos, foi. Não, nós dissemos, aceitamos que se comece em 2019, prevendo-se que termine em 2023. Mas precisam que seja 24? Então vamos lá discutir. Nós isso discutimos. Nós isso negociamos. Negociamos o modo também, que é o que diz a lei do orçamento, o prazo e o modo. O que nós não discutimos é um dia. Porque este é o tempo que os professores perderam. Portanto, não nos venham dizer que estamos inflexíveis, como 9 meses e tal, não queremos 2 anos, nem 3. Não. É o tempo. As pessoas trabalharam com o diabo, as pessoas trabalharam nesse tempo. E se alguns já não vão ter tempo para recuperar para a carreira, porque na verdade estão no 9º escalão, ou no 8º, ou no 10º, portanto já não têm tempo para recuperar 9 anos, porque falta-lhe muito menos que isso para chegar ao topo. Bem, houve organizações que apresentaram e as outras acompanharam a proposta de esse tempo, nestes casos, poder ser utilizado para a antecipação da aposentação. Para tempo para a aposentação. Porque senão também há uns que todos perderam, mas depois alguns não recuperam, não é? Portanto, nós estamos abertos a tudo. O que não estamos abertos, e aí estamos indisponíveis, é para negociar o tempo que as pessoas trabalharam. As pessoas trabalharam. E, portanto, se trabalharam, o tempo de serviço não se negocia, o tempo de serviço conta-se. Porque as pessoas também tiveram que, não negociaram quantos dias trabalhavam, tiveram que trabalhar todos os dias, não é? E, portanto, agora é para contar. E, portanto, isto para dizer que, relativamente a estas 4 matérias, chegamos ao 3º período, contrariamente ao que queríamos, contudo por resolver. O tempo de serviço está encalhado nesta negociação. Sobre a aposentação não há nenhuma proposta. Sobre horários de trabalho, aquilo que nós temos dito ao Governo, aliás, dissemos na reunião do dia 31, foi nós não queremos nenhuma nova medida. Nós não queremos reduzir o horário dos professores. Nós só queremos que, se o horário dos professores, segundo a Lei Geral da Função Pública e segundo o Estatuto da Carreira Docente, é 35 horas, nós queremos que os professores trabalhem 35 horas. Acho que isto não é normal, não é? Está na lei a dizer que o horário é 35 e nós o que queremos é que seja 35. Pronto, queremos o que está na lei. Não queremos que sejam 30, nem 28, nem 32. 35. O problema é que as pessoas neste momento trabalham mais de 46 horas por semana. Porquê? Porque têm no seu horário o poço sem fundo, que se chama componente individual. Ou seja, a componente letiva já são só as aulas, a outra atividade letiva que não são aulas, a coadjuvação, os apoios, etc., está tudo na componente de estabelecimento. E depois o que é da componente de estabelecimento, como já lá não cabe, a formação sobre a flexibilidade curricular, a formação contínua para a carreira, as reuniões que nunca mais acabam, essas coisas que seriam da componente de estabelecimento, como não cabem lá, vão para o poço sem fundo, que se chama a componente individual, que é aquela que não estando assinalada no horário, dá para tudo. Aos sábados, de madrugada, à noite, ao domingo, dá para tudo. E, portanto, as pessoas estão a trabalhar mais de 46 horas por semana. Isto é ilegal, em qualquer parte do mundo, em Portugal também. E, portanto, nós só queremos que se cumpra a lei. Mas o Governo, pelos vistos, está com dificuldade em cumprir a lei. E, portanto, chegamos ao 3º período.
percebemos perfeitamente as preocupações daqueles, como eu disse no início, que veem estas questões chegar aqui, epá, mas não fomos nós, temos a consciência absolutamente tranquila, não fomos nós que as trouxemos para o terceiro período. Por nós, isto estava tudo resolvido. Pelo Governo, isto não está nada resolvido. E o Sr. Ministro, até, que deveria dar a cara neste processo, porque estamos a falar de questões políticas, desapareceu. Desapareceu. O Sr. Ministro comprometeu-se com as organizações sindicais no início do mandato de que iria ter uma atitude diferente dos anteriores ministros e trimestralmente iria reunir com as organizações para poder fazer uma avaliação das questões do que é que se estava a fazer, da política, ou o que se vai fazer. O Sr. Ministro desapareceu no dia 29 de setembro, ou por aí assim. Desapareceu. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Já lá vão 7 meses, mais de meio ano. Não diz nada, lá o vamos vendo, a pôr umas medalhas do futsal, umas coisas, os saltos, o atletismo, importante, não, sem dúvida, não é essa a questão, mas o Sr. Ministro não é só Ministro do Desporto. É que o Sr. Ministro, eu até tenho ideia que ele, antes de mais, é Ministro da Educação. E, portanto, ele tem que dar atenção à educação. Nós pedimos uma reunião ao Sr. Ministro, precisamente na sequência da greve de março, nem resposta nos deu. Nós pedimos reunião ao Sr. Primeiro-Ministro, que nos deu resposta, dizendo que, tratando-se de um assunto da área da educação, membro do Governo responsável, o Sr. Ministro da Educação, iria receber-nos, mas nem assim o Sr. Ministro da Educação resposta nos deu. Ele pode dizer, mas há muitas reuniões. É verdade, mas ninguém nega. Tivemos, desde o dia 18 de novembro, tivemos reuniões, eu já disse uma série delas, a 15, a 24, a 31, eu nem consigo dizer todas. Se calhar a média dá para aí uma de 15 em 15 dias. Pois, mas a resolução dos problemas não se faz pelo número de reuniões, faz-se até pela qualidade das soluções que se encontram. Bastava às vezes uma reunião para resolver um problema. Quando há muitas é sinal que se anda ali a empatar, a arrastar, a tal, a ver. E portanto, o Sr. Ministro não tem existido para a questão política do compromisso. Hoje nós percebemos que quando estamos nas negociações a sério, a doer, não é nas ad hoc, mas naquelas a sério, percebemos que temos uma delegação das finanças infindável, percebemos. Portanto, não é só um problema do Ministério da Educação, é um problema do Governo. Agora, também percebemos que os professores estão a arder com 9 anos, 4 meses e 2 dias. Também percebemos que os professores estão numa situação de desgaste e aborrecimento absolutamente inaceitável e que têm que ser tomadas medidas. Também percebemos que têm horários ilegais. Também percebemos que continuam precários. Pode-se dizer, já se vincularam tantos, não sei quantos. É verdade. O certo é que nós chegamos às escolas e encontramos precários com 18 anos, 15 anos, 12 anos de serviço. Pode dizer-se que agora há uma regra, vai haver uma regra para quem tem 3 anos de serviço. É verdade. Mas o certo é que há uns com 10, 12 e 15 que não entram com essa regra. Portanto, alguma coisa existe que não faz com que a regra se aplique. E, portanto, os problemas estão aí. Mas nós podíamos fazer 2 coisas. Uma delas era, pronto, mas agora, olha, paciência, eles não estão com vontade e nós, olha, vamos à nossa vida, acabou, depois logo se vê. Mas não nos está no sangue. É que não está mesmo. E, portanto, como não está, decidimos hoje marcar uma manifestação nacional dos professores para o próximo dia, 19 de maio. Falta um mês, pouco mais de um mês, portanto, o tempo não é muito. A avaliação que fizemos levou-nos a que, para já, seja esta a grande iniciativa que se vai fazer. Queremos que seja uma grande iniciativa de facto, uma grande manifestação de professores, um Marquês de Pombal absolutamente cheio de professores às 15 horas do dia 19 de maio, um sábado. Portanto, não iremos fazer, reparem ainda o sinal, não iremos fazer a manifestação num dia de semana com pré-aviso de greve, podíamos fazer, mas não, vamos fazer num sábado, não vai afetar para já as aulas e, portanto, mas vai ser uma grande afirmação dos professores de exigência daquilo que entendem que deve ser feito. O Governo mantém a sua atitude, o Governo não reúne, o Governo não dá resposta, o Ministério da Educação, o Sr. Ministro, não aparece. Pronto. E nós depois aí, com certeza, que diremos o que vem a seguir, sabendo toda a gente que não é de certeza durante o mês de agosto, que é de férias, que vai haver qualquer coisa, portanto é bem provável que haja antes. Agora, nós desejamos, por tudo, não ter que chegar para além disto. Mas se tivermos, chegamos. Porque o que tem que ser resolvido são estes problemas que se arrastam há muito tempo e que são
de justiça mínima. Aliás, quanto mais o governo arrasta problemas, mais graves eles se tornam e mais duros, ou mais dura se torna também a resolução dos mesmos. E isto só, e para concluir, para lembrar o que aconteceu com o concurso da mobilidade interna. O governo, no dia 25 de agosto, faz publicar listas, sem dizer a ninguém que o ia fazer, sem colocações em horários completos. No dia 26 de agosto foi alertado, e no dia 27 e 28 pelos sindicatos com comunicados, podia ter feito uma coisa tão simples que era, retirava as listas e fazia sair outras, como sempre, não quis. Podia ter resolvido isto na primeira reserva de recrutamento, ainda antes das aulas começarem. Não quis. Podia ainda ter resolvido isto na segunda reserva. Também não quis. Não implicava nas aulas, não tinha implicação nos professores. O ano estava a iniciar-se. Não quis. E não quis porque não havia prejudicados. Não quis porque não havia injustiças. Não quis porque não havia problema, nem erros, nem admitiam que nós falássemos em erros na colocação, falta de transparência e problemas. Não quis, porque não havia. Afinal, na sexta-feira passada, estamos a falar em pleno mês de abril, tanto tempo depois das aulas começar, finalmente reconhece a Sra. Secretária de Estado na Assembleia da República que havia lesados do concurso. Afinal, havia lesados. Mas foram precisos estes meses todos para dizer que havia lesados. Claro, agora cria aqui problemas, porque neste momento a solução mais justa era manter o que estava do concurso e colocar administrativamente os que foram vítimas dos erros. Neste momento era a solução. Só que essa solução só podia ser avançar se fosse o próprio Ministério e o Governo a fazer. A Assembleia isto não podia fazer, porque isso, as soluções tinha que ser o próprio Governo a assumir o erro. O Governo assumiu o erro, fala nos lesados, mas não quis fazer nada. Quer dizer, agora tem outros custos mais elevados que não tinham tido. Mas penso que a Assembleia não tinha alternativa neste caso. No fundo, a Assembleia não alterou o regime de concurso. A Assembleia limitou-se, a maioria que votou a alteração, limitou-se a repor o concurso naquilo que ele é. Ou melhor, no concurso original que tinha sido mudado pelo Governo. Portanto, isto aqui é igual. Com o tempo de serviço, com a apresentação ou o envelhecimento, não tem que ser necessariamente a apresentação, é importante que também seja, mas podem também ser outras medidas, com os horários, com a precariedade. Quanto mais tempo o Governo deixar passar, pior será, o mais difícil será resolver o problema, porque se torna mais complexo, maiores prejuízos vão tendo todos, os docentes, as escolas, os alunos, e com certeza custos mais elevados também haverá, sejam custos financeiros, sejam até e também custos para o próprio funcionamento das escolas. Queremos não ter implicação, nem provocar prejuízo nenhum a aluno nenhum deste país. Para os professores é bom que fique claro. O que para os professores mais conta não são os governos, nem os ministros, nem os secretários de Estado, nem nada disso, são os seus alunos. Porque é por isso que trabalham, é essa a sua matéria-prima. Agora, também não pode o governo aproveitar-se disto para fazer chantagem e, portanto, vir dizer, e, portanto, pode-se fazer tudo porque eles calam-se. Não, não. É que há condições de trabalho que até se melhorarem, também levarão a que a qualidade do ensino nas escolas e do trabalho dos professores melhore, se eleve, e, portanto, isto é bom para os alunos e para as escolas.